Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo aí? Sim. Opa, Tá pequeno. aí. Eu tinha visto que acho que semana passada tinha parado na página 10. Vocês lembram mais ou menos do que estava falando? Ai, deixa eu ver. Que ele está falando, o sócio do É, Sr. Rivail tinha Alô, paixão do jogo, arruinou o sobrinho, perdendo grossas acho que somas em Spa. a Lucélia que sabe. nossa, não lembro. A Zilda que tem, né? O livro ela vai acompanhando. Mas acho É, que é que eu vi aqui, ó, dia 21/6, ele tinha falado aqui que tinha parado na página 10. a Lucélia colocou que É, ele chegou a falar dessa parte aí. Ele chegou a falar disso chegou, né? aí. É, também estou lembrado. Vocês devem ter avançado aqui nessa parte, né? Deve ter passado aqui da página 10. É. Vamos ver. Prosseguindo em sua carreira pedagógica, o Sr. Rivail poderia viver feliz, honrado e tranquilo, estando sua fortuna reconstruída pelo trabalho perseverante e pelo brilhante êxito. Ele havia curado os esforços. Vocês lembram dessa parte? A Lucélia tinha colocado uma coisa aí, mas não deu para mim ler tudo que ela Chegou a colocou. falar de ter recuperado o revés financeiro. Isso. É, Kardec já tinha ouvido falar das mesas girantes? Não, acho que aí ele não falou, não. Ai, ai, a Lucélia também confirmou que não. Ele não falou disso aí, não. Ah, tá. Vou voltar um pouquinho aqui. Uhum. Vamos começar a página 11, então, aqui, às vezes, né? Vocês lembram de ter Mas se finalizado falar aqui de a novo, página 10? se falar Oi? de novo, não tem problema, não. Se falar de novo, não tem problema, não. É bom que a gente relembra. É, a Sim, Lucélia sim. colocou, foi até a. Agora eu não li. Ah, mas faz como a Lúcia falou. Pode Ah, recuperação voltar, né? financeira. Relembrar. A gente vai estudando de novo. Aqui no finalzinho da página 10 ele está falando das obras de Kardec, em ordem, né, Ah, isso cronológica, aí né? ele falou. Várias obras, né? Segundo o método Pestalozzi, curso prático e Uhum. teórico de aritmética, um monte de coisa, né? Que Kardec era Kardec, né? Professor, né, e tal, né? Regendo Isso, cadeira de filosofia, astronomia, química, física isso. Falou Isso. sim. e tal. Então vamos começar aqui a página 11 Tá. e aí a gente vai seguindo. Então vamos lá. Então, tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França e vendendo-se abundantemente, pôde o Sr. Rivail conseguir, graças a elas e ao seu assíduo trabalho, uma modesta abastança. Como se pode julgar por esta muito rápida exposição, o Sr. Rivail estava admiravelmente preparado para a rude tarefa que ia ter que desempenhar e fazer triunfar. Seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados, muito antes que ele imortalizasse o nome de Allan Kardec. Então, né, basicamente, né, ele citou ali, né, as várias façanhas, né, de Kardec, né, o quanto que realmente, né, para exaltar o quanto que ele era estudado, né, letrado e que tinha ali um conhecimento sobre várias áreas, né. Bom, prosseguindo em sua carreira pedagógica, o Sr. Rivail poderia viver feliz, honrado e tranquilo, estando a sua fortuna reconstruída pelo trabalho perseverante e pelo brilhante êxito que lhe havia coroado os esforços. Mas a sua missão o chamava a uma tarefa mais onerosa, a uma obra maior, e, como teremos muitas vezes ocasião de o evidenciar, ele sempre se mostrou à altura da missão gloriosa que lhe estava reservada. Seus pendores, suas aspirações, tê-lo-iam impelido para o misticismo, mas a educação, o juízo reto e a
a observação metódica, conservaram-no igualmente ao abrigo dos entusiasmos desarrazoados e das negações não justificadas. Então aqui ele ressalta aí essa questão do quanto Kardec, né, até mesmo por essa base, né, toda pedagógica, né, de estudos, trabalhos, né, essa vida acadêmica, né, de Kardec, né, trouxe para ele ali, né, justamente muito essa questão né, de observar os fatos, né, de não se deixar levar pelo, ele diz aqui, pelo misticismo, né. Então ele, como um pesquisador, né, científico, ele não pode, né, se deixar levar por isso, né? Então ele tem que ir pelos fatos, né, pelo que é evidenciado, né, pela observação, como ele diz. Então tudo isso deu ali uma metodologia, né, um aspecto metódico para Kardec que foi muito necessário aí, né, quando a gente fala sobre a codificação, né, sobre o início, né, de tudo, né, a codificação espírita e tal. Então vamos seguir. Foi em 1854 que o senhor Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio do senhor Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O senhor Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Isso, replicou o Sr. Rivail, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir, e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. Tal era a princípio o estado de espírito do Sr. Rivail. Tal o encontraremos muitas vezes, não negando coisa alguma por parte pris, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer. Tais nos devemos mostrar sempre no estudo tão atraente das manifestações do além. Então ele traz justamente esse espírito de Kardec, né, de não acreditar porque, né, disseram algo, né, no fabuloso, como ele diz, né, em algo que não faz sentido, né? Não, como assim uma mesa, né, responde? Não faz sentido, ela não tem cérebro, não tem como ela fazer isso. Então eu não vou acreditar em algo tão estapafúrdio, né, vamos dizer assim, né? E isso é algo que a gente tem que ter, né? Esse espírito de Kardec é algo que a gente tem que manter até hoje, né? Então, quando a gente vem estudar sobre as manifestações, né, ou quando a gente lê algo em algum livro, ou alguém, né, fala em alguma palestra, né, sobre algo que a gente, né, não tem muito conhecimento, a gente não pode ter esse espírito de apenas aceitar o que está sendo dito, né? Então a gente tem que ter esse espírito de, né, assim como Kardec, né, de não, isso não faz sentido, né? Isso para mim não tem o menor, né, menor jeito de ser. Então eu só vou acreditar, né, quando eu tiver mais evidências, né? Quando eu observar, quando eu ver o fenômeno, quando eu estudar e entender, principalmente entender aquele fenômeno, né? Então, né, quando a gente, né, vê sobre os diversos fenômenos espíritas que se tem por aí, né, o que a gente vê, ouve falar, a gente tem que primeiro, né, ver se aquilo faz sentido diante, né, que hoje, né, nós temos acesso à doutrina, diante do que a doutrina diz, né, diante do que, né, Kardec traz. Né, e se é algo que não faz o menor sentido, então a gente vai falar, opa, tem algo de muito estranho aí, né? Eu não vou aceitar como uma verdade, né? Então, dito isso, eu não vou sair espalhando para as pessoas, né?
É que, né, é o que a Lucélia colocou aqui, ó, no chat, ó. Ela falou, lembrando que devemos ter a mesma atitude, né? Pesquisar. A doutrina é pautada na comprovação e coerência. Exatamente, Lucélia. É bem isso daí. Então a gente tem que justamente comprovar, né? Tem que ser coerente. Né? Então não adianta, né, tá num livro só porque foi psicografado que é uma verdade. Não, não é assim. Ah, eu vi uma palestra do fulaninho lá no centro que falou isso, isso, isso. Ah, não. A gente tem que justamente ser muito coerente com a doutrina para entender e ver se aquilo realmente é uma verdade. Né? E principalmente não espalhar essa coisa, né? Visto que a gente mesmo não sabe se é a verdade. Né? Que é aquela famosa frase, né? Que é preferível, né, negar 100 verdades do que aceitar uma mentira. Né? Então, que a gente tenha bem esse espírito de comprovação. Que é buscar na fonte, né? Buscar, né, no estudo original. Alguém tem algum comentário, né, mais sobre isso? Ou a gente pode seguir? É aquela situação que você falou, né? Como está mesmo no livro, tudo. Nós temos que realmente estudar, né? Pesquisar, né? Porque há muitos espíritos que brincam, né, com a gente, querem brincar, querem distorcer toda a verdade, né? E se a gente só falar, mas foi um espírito que falou isso, e a gente, como se fala assim, se ajoelhar, né? Dizendo que já que é um espírito, então ele falou toda a verdade, então nós estaremos sendo enganados, né? Nós estaremos sendo enganados. Então nós temos, como sempre Adolfin fala, perguntar, é pesquisar, é estudar, né? Para poder não sair diante do que nos foi ensinado, né? Do que nos é ensinado na doutrina, né? Do que Kardec nos fundamentou, na verdade, né? Através dos espíritos, né? Uhum. Sim, sim. Beleza. Então vamos seguir. Até agora, não vos falei senão do Sr. Rivail, professor emérito, autor pedagógico de renome. Nessa época, porém, da sua vida, de 1854 a 1856, um novo horizonte se rasga para esse pensador profundo, para esse sagaz observador. Então o nome de Rivail se obumbra para ceder o lugar ao de Allan Kardec, que a fama levará a todos os cantos do globo, que todos os ecos repetirão e que todos os nossos corações idolatram. Eis aqui como Allan Kardec nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário na aparência, às leis da natureza, e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do feito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo que há 25 anos, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora, com o entusiasmo que lhe punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era corso de origem, de natureza ardente e enérgica. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Você um dia será dos nossos, disse-me ele.
Não digo que não, respondi-lhe eu. Veremos isso mais tarde. Daí, a algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive em casa da sonâmbula senhora Roger, com o Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Patier e a senhora Planemasson, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas noutro tom. O Sr. Patier era funcionário público, de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu-me viva impressão. E quando ele me convidou para assistir às experiências que realizavam em casa da senhora Planemation, Rua Grande Batelier, número 18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para terça-feira de maio, às 8 horas da noite. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi sobre essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia. Alguma coisa de sério e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometia aprofundar. É engraçado, né? Pelo menos para mim, né? Quando eu ouvia falar sobre a história do espiritismo e tudo mais, né, na minha cabeça, né, Kardec que tinha desenvolvido tudo, assim. Então eu sempre ouvia assim, porque tinha as mesas girantes nos salões lá da antiga França, e aí, né, o povo só achava aquilo divertido, né, era apenas mais uma atração. Aí, para mim, Kardec tinha chego lá, desculpa. E aí, visto que aquilo, né, não era possível, né, que uma mesa não poderia fazer aquilo, e aí Kardec que foi desenvolver todo o restante, né? Na minha cabeça era assim, né? Só que aqui ele vem mostrando, né, que não foi bem isso, né? Que aquilo acontecia em várias regiões, né, com várias pessoas, né, na França, né? Inclusive tinham pessoas que antes dele, né, já estavam ali, vamos dizer assim, também estudando o fenômeno, né? Como é o caso dessas pessoas que ele encontrou aqui, né? Aquele professor que veio falar sobre, né, as mesas girantes e tudo mais e tudo mais. Então isso demonstra que, né, as pessoas também já estavam envolvidas naquilo. Só que, logicamente, né, Kardec veio dar todo o tom, né, que a gente conhece, né? Mas na minha cabeça era uma coisa que só Kardec né, tinha feito, né? Mas a gente vê aí, né, diante desses relatos que não, né? Algum comentário sobre isso? E como a gente vê ali pelos nomes que eles falam, eram pessoas também com conhecimento, assim, estudados, não eram pessoas leigas, né? Como, Curiosos. curiosas. Era como Kardec, né? Com conhecimento. Estavam ali antes dele, né? Então tudo já foi preparado para ele chegar, né? E com a dúvida, é lógico que ele tinha, ele falava, como que uma mesa vai falar se não tem cérebro, não tem cabeça, não tem nervos, né? Então, já eram pessoas que estavam antes dele, mas também eram pessoas dignas, né? Estavam ali nesse trabalho. É onde que Kardec foi, então, procurando realmente estudar mais, se aprofundar mais, né, nos conhecimentos de que alguma causa, né, estava tendo, alguma coisa, não era sem querer que estava acontecendo aquilo. Então, ele já estava sendo envolvido também por pessoas, eu não sei falar os nomes deles aí em francês, e que Tudo eram, estranho. que eram conhecidos de Kardec, né? Então, era onde que dava mais credibilidade a ele, a esse trabalho. Né?
Assim que eu entendi. Uhum. É, Auxiliaram, né? É, e uma coisa que pode se dizer também, que nessa época existia alguns que eram dedicados ao magnetismo. Então, trazia muita curiosidade sobre isso. Tanto que esse professor Patier, que não, é o outro professor, Fortier, né? Ele era estudioso sobre o magnetismo, né? uhum. Então, bem legal isso daí. Então vamos seguir. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões da senhora Plainemation, fiz conhecimento com a família Baudin, que morava então na rua Rochechart. Cada nome fácil aqui. O senhor Baudin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias que se efetuavam em sua casa, e às quais eu fui, desde esse momento, muito assíduo. Eu não sei o que são sessões hebdomadárias. Deixa eu ver A se eu acho Lucélia aqui. colocou um comentário. Ah, colocou aqui? Deixa eu ver. Colocou. O Ó, meu. Arthur Conan Doyle, o escritor também que estavam envolvidos. Vitor Hugo também. Sim, sim. Ah, olha. É, todos envolvidos com Kardec ali, né? Vitor Hugo bem famoso, Arthur Conan Doyle também, né? Por outras obras, né? Também é bem interessante, né? Deixa eu ver aqui, eu achei um significado. Deixa eu ver se faz sentido. Ó, tem aqui um significado para hebdomadária, que é o feminino de hebdomadário. Que é um uso antigo, né? Domário, sacerdote ou religioso que nos mosteiros, conventos ou colegiados celebra a missa toda semana. Então, acho que nas sessões, né, de estudo ali, né, de explanação, né, alguma coisa assim, né? Então, vou seguir aqui, ó. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então eu tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias pré-concebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Então, nesse parágrafozinho aqui, ele fala justamente da metodologia, né, que Kardec ali utilizou, né? Então, ele foi para experimentação, né? E legal que ele fala aqui que justamente ele não formulou, né, nenhuma teoria, né? Então, antes dos experimentos, ele não veio assim, eu acho que, né, isso aqui ocorre por causa disso, ou por causa de interferência de tal coisa. Não, ele foi simplesmente aberto à experimentação, né, à observação, né, comparando, né, uma coisa com a outra, deduzindo as consequências dos efeitos, né, e para tentar, né, como ele diz, né, remontar a causa e por aí vai, né? Então ele só lá admitia alguma explicação, né, de alguma coisa quando ela podia resolver alguma dificuldade das questões que eles estavam enfrentando ali. Então Kardec realmente era, né, bem criterioso, né, vamos dizer assim. A Lúcia colocou um parecer. Isso, que ela colocou a questão da hebdomadária, né, que realiza toda semana, né, que A é isso aí. Lucélia também. Isso. Então vamos lá.
Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, desde o princípio, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi esses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar arrastar pelas ilusões. Olha, É legal, Critério, né? sim. Então ele viu justamente, ter vindo nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e controvertido do passado e do futuro, né? A solução do que havia procurado toda a minha vida, né? Então, justamente, o espiritismo, né, o ensinamento dos espíritos, realmente eles esclarecem para a gente isso, né? Porque isso é uma coisa, né, que, né, pelo menos para mim, o espiritismo ele traz tanta clareza, né, sobre a questão do que vem, né, pela frente, né? Então, né, o que vem além da morte, né, o que acontece, como também ele vem explicar, né, os porquês das coisas presentes, né, remontando ali as questões do passado. Então, para mim, né, isso eu falando, né, gente, para mim, assim, ele fecha, né, de uma maneira muito coesa, né, para mim, né, é muito lógico, né, o que o espiritismo traz, né, e faz total sentido, né, sobre as coisas que a gente passa, que a gente vê, né, principalmente nos noticiários, né, coisas que se não tivesse, né, pelo menos para mim, se não tivesse essa explicação que o espiritismo traz, né, eu cairia assim, tá, mas por quê, né? Isso é injusto. É, por que isso está acontecendo? Né? Por que aconteceu com fulano, com ciclano, né, que são pessoas tão boas? Ou com o fulano que é uma criança ainda, né, que, né, não fez nada de ruim, vamos dizer assim, né, para sofrer dessa forma, né, e assim vai. Então o espiritismo ele nos traz, né, as explicações dos porquês, né, para onde que a gente vai, da onde a gente veio, né, para que a gente compreenda, né, e isso, né, levando com que a gente não caia aí, né, na revolta, pelo menos, né, no aspecto lógico, né, da inteligência, né, e dos porquês. Claro que a gente tem muito a questão do sentimento, né? Então, às vezes a gente vai se revoltar com algo, né, porque justamente é algo que eu estou sentindo, né, algo, né, que eu ainda não aceitei, né? Mas aí vai uma questão muito mais da particularidade, né, de cada um, né, da pessoa, do que necessariamente de haver ou não uma explicação daquilo, né? Eu não sei se alguém quer comentar sobre isso. Para vocês, o Espiritismo também traz essa questão, né, assim, essa explicação dos porquês, né? Como que seria aí essa questão do Espiritismo para vocês? Assim, quando, não sei se todo mundo, né, veio de berço espírita como eu, né? Muitos, né, descobriram, né, o Espiritismo depois. Né, se alguém quiser dar um relato aí também, às vezes, de como foi, né, toda essa questão. A Lucélia colocou ali nos comentários, né, ó. Mudou minha vida, né? Todas as respostas encontrei com Kardec. Muito bem, é isso aí. Né? é Isso, como ela mesmo falou, a Lucélia falou, né? Mudou, né, a vida da gente, né? É lógico que nós temos ainda momentos de revolta, os momentos ainda, né, como é que fala, ligado à carne, né? Mas a gente consegue depois abrir a cabeça, né, a uma outra visão do porquê,
de estarmos por determinadas situações, então nós sabemos, né, diante de todos esses estudos, né, o porquê, né, não ficamos no vazio, né, naquela coisa sem saber. Então a gente, né, assim, aprende e vamos aprendendo cada vez mais ainda, né, de tudo isso que está acontecendo, né, cada um na sua particularidade. É, E uma das coisas que eu acho também é que a gente passa a ver melhor Hum. a justiça de Deus, a justiça dos nossos atos, a justiça ao qual o nosso próximo está passando. Então, tudo isso vem a juntar a nossa mente da evolução do ser humano, a evolução de cada espírito, né? E o nosso contato com a espiritualidade através dos espíritos que vem sempre nos ajudar a esclarecer, a perceber essas coisas. é. E, e aí isso me fez lembrar, né, que justamente no Evangelho no Lar, né, da semana passada, a gente leu a lição, né, acho que foi da semana passada ou da outra, não lembro, é, que leu a lição que fala que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Em resumo, assim, né, o que a gente discutiu no Evangelho. E cai muito sobre isso, né? Porque realmente o Espiritismo ele vem trazer para a gente, né, um conhecimento, né, um acesso a uma informação, né, sobre o plano espiritual, sobre esse conhecimento que os Espíritos, né, vieram nos trazer, que não é algo que a gente possa ignorar, né? Não é algo é algo que nos coloca, né, uma responsabilidade maior, né? Então, é, por exemplo, essas falas, né, que a gente, né, tá tendo, assim, poxa vida, nossa, o espiritismo mudou minha vida, né? E realmente tem que mudar, né? Tem que mudar mesmo, né? Porque é algo diferente, né? Então, que aí cabe aquela famosa frase, né, que a gente tem, né, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações, né? Então, né, o enfoque aí que ele coloca, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, nós, como espíritas, né, a partir do momento que nós conhecemos o espiritismo, isso tem que causar uma mudança na gente. Então, essa primeira parte da frase, né, que nós, né, do Espiritismo conhecemos bastante, ele aponta isso. Reconhece o verdadeiro Espírito pela transformação moral. Então, uma transformação, ela precisa ocorrer. Ou seja, uma mudança, né? Então, uma mudança na sua vida tem que ocorrer com o seu, né, o seu conhecimento do Espiritismo. Isso não quer dizer que nós, né, nos tornemos perfeitos. Por isso que ele complementa, né? E pelos esforços para, né, domar as suas más inclinações. Né? Então, isso quer dizer que é preciso ocorrer uma mudança na nossa vida, porque se tanto faz, tanto fez eu conhecer o Espiritismo ou não, né? Que tem de especial? Que tem de especial, né, você se dizer espírita ou estudar o espiritismo, se ele não modifica, né, se ele não traz algo novo e diferente para aqueles que, né, o seguem, né, vamos dizer assim, para aqueles que estudam e que, né, adotam a doutrina para si. Então ela precisa causar uma mudança, né, uma diferença. Que nós podemos também traduzir para aquele que se diz cristão, né? Então, para aquele que segue Cristo, né, que segue a Jesus, precisa necessariamente ter algo diferente. Ser, né, na verdade, ser alguém diferente. Porque ele está seguindo o Mestre, seguindo Jesus. Né? Se não modificar as suas ações,
seus pensamentos, suas palavras, né? Que tem de especial, né? Que diferença faz eu seguir a Jesus ou não? Se todo mundo que segue a Jesus não causam, né, uma diferença em sua vida, né? E assim, né, estamos todos nós inseridos nisso, né? A Lucélia até colocou aqui, ó. Imagine Kardec questionando a religião predominante, levando a evolução dirigida para responder às perguntas sobre o início da vida. Um homem fantástico. De fato, né? Eu ia até comentar sobre isso também, Lucélia, né? Que homem fantástico, né? Ele até coloca aqui, né? Nessa partezinha seguinte, né? Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças, né? Porque hoje, para a gente aqui, está muito bem estabelecido, né? O espiritismo está muito bem estabelecido. Né? Agora, imagina naquela época que não existia o espiritismo, né? Que na época, né, de Kardec, o catolicismo, né, era, né, a religião predominante, né, e tal, e que, né, as pessoas seguiam e etc. Então, realmente, era uma revolução, né? Então, ele, né, mudou, né, veio para mudar, né, tudo que, né, era tido como uma crença, né, que eram as religiões do passado lá, né? Então, realmente, ele teve que ter bastante, né, aquela fibra moral, né, para embarcar nessas ideias novas que estavam surgindo, né? Né, que homem fantástico, exatamente. Mais algum comentário? Podemos seguir então? Então vamos lá. Então lá. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Né? Então, olha que legal, né? Então, justamente, né, desde o início, Kardec, né, pegou, né, um ponto-chave aí que, né, ele levou como, né, direcionamento para todo o seu trabalho, né, né, que ele fez com a doutrina, né, que era que, né, os espíritos não eram, né, soberanos, né, ou seja, né, eles não eram os que mais sabiam sobre tudo e nem tinham toda a verdade, né, sobre a ciência e tudo mais. Né, que tudo aquilo que era passado, né, estava diretamente ligado, relacionado ao seu grau de adiantamento, né, e que eles, né, poderiam falhar, né, aquilo que eles estavam, né, propondo, falando e tudo mais, poderia ser, né, fruto de uma falha deles mesmos, diante do seu grau de adiantamento. Né? Então, isso evitou, né, que ele confiasse, né, todo o conhecimento a um só espírito ou de apenas alguns. Né? E isso a gente sabe, né, que, né, foi a base que Kardec, né, utilizou para todo o seu estudo. Né? Tanto que o Livro dos Espíritos, como nós sabemos, né, foi fruto de né, da compilação das respostas de vários espíritos vindo de vários lugares diferentes. Né? Então, isso mostra que isso aqui que Kardec observou desde o início dos seus trabalhos, ele levou como, né, como um precursor para todo o restante do seu trabalho. Né? Então, lá seguindo. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente, era já um ponto capital, um imenso campo franqueado
às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo, observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo, individualmente, ensinar-nos tudo. Olha que interessante, né, esse parágrafo. Né? Então ele compara, né, justamente, né, essa constatação, né, da existência do mundo invisível, né, do mundo dos espíritos, né, a um país, né, que você perguntando ali, né, para as pessoas que moram, né, naquele país, naquele estado, elas vão te, né, te dar ali uma ideia do que é aquele lugar, né? Mas nenhuma individualmente vai te passar tudo, né, que aquele local é, que aquele país é, né, vamos dizer. Então vamos supor que se a gente chegar, né, em outro país, né, vamos todo mundo lá nos Estados Unidos e a gente conversar com um americano, né, com um habitante daquele lugar, ele não vai dar para a gente todo o panorama do que é os Estados Unidos, do que é viver nos Estados Unidos. Então, a gente precisa conversar com várias pessoas de vários locais diferentes daquele país para começar a ter uma ideia do que é os Estados Unidos, né? Porque cada uma vai ter ali, né, tanto posições sociais, né, classes e condições diferentes, né, culturas, né, e processos individuais de vivência que vão trazer como um todo, né, ali o que é, né, vão trazer uma ideia do que é, mas não o todo. Né? Muito bem. Então vamos seguir aqui. Cumpre ao observador formar o conjunto, com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens. Eles foram para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações, e não reveladores predestinados. Então é bem isso que a gente comentou. Né? Então ele agiu com eles como agiria com qualquer homem. Né? Entendendo e compreendendo, né? Pegando ali, né? Compilando, né? Os conjuntos de informações que ele recebia. A essas informações, colhidas nas obras póstumas de Allan Kardec, convém acrescentar que, a princípio, o Sr. Rivail, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, esteve a ponto de as abandonar, o que talvez tivesse feito se não fossem as instantes solicitações dos senhores Carlotte, René Taillandier, membro da Academia das Ciências, Thiedman Mantes, Sardot, pai e filho, e Didier, editor, que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas, que não conseguiam pôr em ordem. Conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do Sr. Rivail, esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos, os arranjasse. Este trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações. E o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente, em razão de outros trabalhos.
Uma noite, seu espírito protetor, Z, deu-lhe, por um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando ao tempo dos druidas viviam juntos nas Galhas. Ele se chamava, então, Allan Kardec, e como a amizade que lhe havia votado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado, e que facilmente levaria a termo. O senhor Rivail, pois, lançou-se à obra, tomou os cadernos, anotou-os com cuidado. Após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão. Assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado. Olha que legal, né, esse parágrafo, né? Então, né, mostra ali, né, que Kardec, né, no meio do trabalho, né, ele deu aquela desanimada, né? Falou assim, não, tá bom, né? Já tá ok. Não quero já, né? Já tem outros trabalhos, né? Que eu preciso fazer, né? E foi justamente com o auxílio, né? Dessas várias pessoas aqui que falam assim, não desiste não. A gente tem aqui um monte de comunicação aqui que a gente compilou, que a gente precisa da sua ajuda, né? Dá uma olhada nesses cadernos aí, né? A gente não está conseguindo fazer, né? E junto aí com esse incentivo, né? Desse espírito, né? Que revelou aí, né? O nome, né? De Kardec né, o professor Rivail, né? Tinha no passado, que, né, Kardec falou assim, não, então tá bom, então vamos lá, vamos fazer esse trabalho, né, que você quer, que vocês estão falando aí, que é importante, né? Então isso é muito interessante, né? Esse processo que foi, né, de Kardec, né? E é uma coisa que a gente nota, né, até mesmo às vezes no nosso trabalho, né? A gente às vezes fala assim, não, beleza, eu vou fazer o trabalho, né, de, né, participar ali da reunião mediúnica e tudo mais, tudo, né, enfim, e tal. E, né, vai passando tempo, às vezes a gente tem dia que às vezes a gente dá aquela desanimada, hoje eu não vou não. Não, hoje não, tá meio desanimado, né? Acho que não vai fazer diferença, né? E a gente, né, vê que até Kardec passou um pouquinho por isso, né? Que faz parte, né, de quando a gente se dedica, né, a um trabalho ali da doutrina, enfim, de às vezes vir um pouco disso, mas o importante é a gente prosseguir, né, e assim como Kardec prosseguiu, né? Alguém quer comentar algo? Eu não sabia também, assim, que ele passou também por essa situação, né, de desanimar um É, pouco, né, mas ele era um homem de muito conhecimento, e aí veio esse espírito protetor, né, amigo dele, né, de outras vidas, né, que deu a força para ele, né, para a continuidade. E também ele esteve amparado por esses outros amigos, como foi dito aqui, né, eu não sabia mesmo, que tinham já anotado muito, né, dos cadernos, né, muitas perguntas, muitos relatos dos espíritos, só que eles estavam confusos de como organizar aquilo. Então, aí é onde que iniciou, né, todo um processo. Aí vieram as intuições, né, espiritual. Não, dá para o Kardec aí, esses cadernos para ele ler, para ele, né, procurar organizar. E como ele era muito estudioso, muito pesquisador, né, então ele arrumou aqueles cadernos, né, aquelas comunicações, e é onde que então onde ele foi cada vez mais, né, tendo mais forças, né, mais condições de continuar o trabalho que ele se propôs na Terra, né?
Organizando. Eu não sabia disso. Para mim, ele já, sou sincera, assim, ele chegou, conversou com os espíritos, escreveu, pronto. Não, vê que as coisas foram tudo no tempo certo, né? Da maneira que deveria ser, né? Para o trabalho sair tão digno, as obras, né? Como são até hoje. Eu não sabia disso, não. Também não sabia não. É bem interessante, bem legal esse ponto, né? Muito bom. Bem, a gente já está chegando aí no finzinho. Eu estou pensando aqui, porque ó, a gente finalizou aqui a página 14. Acho que talvez seja melhor, né, a gente não continuar, porque aí na semana que vem já continua certinho, né? Começa a página certinho. Que agora né, falta o quê? 2 minutinhos, né? Falta 7h43 13 aqui. minutos, né? Que aí o 3 minutos. pessoal vai para o outro estudo. Ah, sim. Então, que aí já semana que vem, né? Que aí eu sinalizo ali também para o Dolfinho. Aí fica marcado, né? Ó, que a gente finalizou a página 14 e que vai começar a página 15. Né, que aí a gente parou justamente nessa parte, né? Que Kardec, né, se lançou depois ali, né? Da comunicação do espírito protetor dele, né? Falando, né? Que ele chamava Allan Kardec, eles eram amigos e que auxiliar ele ali também, né? Então, que aí Kardec, né, retomou ali, né, esse compilado de comunicações. E aí, semana que vem, começa então a página 15, né, até então, né, bem no comecinho da página.